Vamos agora para mais uma questão. Acompanha aí, uma questão um pouquinho de cálculo, para lembrar aí para vocês aí, ó. Envolvendo física, envolvendo química. Num calorímetro, contendo 200 gramas de água a 20 graus Celsius, coloca-se uma amostra de 50 gramas de um metal a 125 graus Celsius. Verifica-se que a temperatura de equilíbrio é de 25 graus Celsius. Desprezando o calor absorvido pelo calorímetro, o calor específico sensível desse metal é... Então, vamos repetir lá no vestibular, você vai sempre ler a questão e vai ler uma segunda vez, tá certo? Num calorímetro, contendo 200 gramas de água a 20 graus Celsius, coloca-se uma amostra de 50 gramas de um metal a 125 graus Celsius. Verifica-se que a temperatura de equilíbrio é 25 graus Celsius. Desprezando o calor absorvido pelo calorímetro, o calor específico sensível desse metal é... Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então, você sabe do equilíbrio térmico. Se você colocou um corpo a 20 graus Celsius e outro a 125 graus Celsius, um a 20, outro a 125 graus Celsius, como eles têm temperaturas diferentes, então vai aparecer uma energia térmica, vai aparecer uma nova energia que a gente chama de calor. Calor é uma energia em trânsito entre corpos com diferente temperatura. Como no problema disse que eu tinha água a 20 graus e o calor a 125 graus Celsius, como tem temperaturas diferentes, vai aparecer aí o calor. E nós sabemos que com o tempo a água vai esquentar, que estava a 20, como o metal estava a 125, ela vai esquentar, e o metal que estava a 125 graus Celsius, colocou dentro d'água, ele vai esfriar. E ele disse que quando esfriou, a temperatura de equilíbrio passou a ser 25 graus Celsius, foi um dado do problema. Aí ele quer saber o calor específico do metal. Aí é uma questão de cálculozinho, bom para a gente relembrar também, porque você vai partir daquele princípio. O calor recebido pela água, mais o calor cedido, né, pelo metal, vai ser igual a zero, conservação de energia. Energia antes é igual a energia depois. Calor é uma forma de energia. Lembre-se, calor é energia. Se calor é energia, ele pode realizar trabalho, tá certo? Então, por isso que existia a máquina a vapor, funcionava através de que energia? Da diferença de temperatura através do calor, beleza? Então, vestibulando, como é que eu vou fazer esse problema? Dá uma olhadinha aí na solução. O calor recebido pela água mais o calor cedido pelo metal tem que ser igual a zero, porque se um ganhou, o outro perdeu. Ó, professor, ele disse que despreze o calor absorvido pelo calorímetro. Ó, para cá, para cá, para cá. Se eu botar 20 gramas de água num copo, numa vasilha, e colocar um metal a 125 graus Celsius, a vasilha também vai participar do processo. Então, eu teria que colocar Q da água mais Q da vasilha, mais Q do metal. Mas ele disse que a vasilha não participa, ou seja, o calorímetro, que é um instrumento químico, tá certo? Ele não está, ele desprezou. Se ele não tivesse desprezado, ele ia dar os dados do calorímetro. Aí como é que eu ia ficar lá? Acompanha aí na telinha. Ia ficar Q da água mais Q do metal mais Q do calorímetro, tá certo? Como ele desprezou o calorímetro, então eu só vou ter o quê? Eu só vou ter a água a 25 graus Celsius e o metal a 125 graus Celsius. A equação do calorímetro que dá é MC delta T, massa da água, calor específico da água, delta T a temperatura final menos a inicial, calorímetro a mesma coisa, massa do metal, calor específico do metal, temperatura final menos temperatura inicial. Aí ele deu a massa de água, 200, deu o calor específico da água, 1, disse que a temperatura inicial era 20 e a final era 25, só fiz substituir. Deu a massa do metal, 50, quer o calor específico do metal, disse que a temperatura do inicial do metal ele estava a 125 graus Celsius, no final no equilíbrio estava 25, então a final é 25. Aí eu vou fazer essas contas que vocês estão acostumados, viram o ano todo, e vou achar o calor específico do metal. Então não esqueçam, o calor recebido mais o calor cedido é igual a zero. Se alguém recebeu, para cá, para cá, para cá, se a água estava a 20 graus Celsius, esquentou para 25, é porque ela recebeu. Mas se ela recebeu, quem forneceu esse calor? Exatamente o metal, que estava a 125 e esfriou. Então, o que um cedeu, mais o que o outro recebeu, tem que dar zero, porque é a conservação da energia. Beleza? Então, vocês já viram isso, mas se tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha aí nos seus apontamentos, ainda há tempo, bem de leve, tá certo? Para a nossa provinha do vestibular da UFRN, que é amanhã, bem cedinho. Vamos para mais uma questão, acompanha aí, vestibulando.
a fusão de uma substância pura sob pressão constante é uma transformação. A fusão de uma substância pura sob pressão constante é uma transformação. Vai para cá, para cá, para cá. Vestibulando amanhã a nossa provinha de física, de química, tudo misturado, tecnologia da natureza, não sei o quê, mas é prova de física, química, matemática, tanto que quando chega o terceiro dia, como separa por cursos, já diz, é química, o outro é matemática, o outro é física, então é a mesma coisa, tá certo? É só os nomes técnicos, está na moda, modismo de governo aí. Mas vamos para a nossa questão. Olhe, primeiro, se falar em transformação amanhã, nós temos transformação, nós vamos ter prova de física e química também, né, junto com matemática. Mas olha só, se falar em transformação, eu tenho transformação física e tenho transformação química. Como assim, professor Luiz Carlos? Qual é a diferença da transformação física para a transformação química? Me relembre, né, que eu estudei, mas a prova é amanhã, eu quero relembrar esses conceitos. A transformação física ou fenômeno físico é aquele que ocorre sem alterar a estrutura da substância. Como assim? Por exemplo, se você abrir a gasolina, ela é tão volátil que fica o cheiro na sala toda porque ela evapora. Ela sai do estado líquido para o estado gasoso. Mas continua sendo a mesma gasolina, ela só mudou o estado físico. A gasolina não se transformou em álcool, a gasolina não se transformou em óleo diesel, ela continuou sendo gasolina do estado gasoso. Então, um fenômeno é físico quando não altera a molécula, continua sendo a mesma substância, quando não há reação química, tá certo? Então, toda mudança de estado físico é um fenômeno físico. Evaporação da gasolina, continua sendo gasolina em outro estado físico, saiu do líquido para o gasoso, tá certo? Fusão do gelo, continua sendo gelo, água, o gelo é água sólida, continua sendo H2O, pegou o gelo e transformou em água líquida, tá certo? H2O é a mesma substância. Então, eu não posso confundir com transformação química. Na transformação química, você modifica, reage, forma novos produtos ou novo produto. Então, a transformação química, há reações químicas. Então, o fenômeno químico é diferente do fenômeno físico. O fenômeno físico foi sublimação da naftalina, aquelas bolinhas que coloca para mais barata, que ela passa do estado sólido para o gasoso, ela não molha a roupa. Então, ali a sublimação é só a mudança de estado físico. Agora, por exemplo, se você pegar uma banana e deixar lá muitos dias, ela vai apodrecer. Então, ali ocorreu uma reação química. Então, ali eu tenho um fenômeno químico. Por exemplo, a ferrugem numa placa, principalmente aqui, que é muito litoral, as pessoas quando vão comprar cadeira para a praia, termina comprando uma mais baratinha, que é de metal, que não dá um verão, porque ela enferruja. Então, ali é um fenômeno químico, porque forma o ferrugem, é uma nova substância. O metal desaparece, por isso que é melhor comprar um pouquinho mais caro e comprar uma de alumínio, porque o alumínio, né, o oxigênio, a maresia, ela não consegue, a NaCl, toda a maresia lá, ela não reage com alumínio. Então, a cadeirinha de praia de alumínio é um pouquinho mais cara, mas serve, né, para o resto da vida, porque não vai enferrujar. Tá certo? Então, a ferrugem é um fenômeno químico, tá? Você pega um bolo, coloca lá a massa, coloca no forno, ele absorve calor, se transforma no bolo. Então, ali é um fenômeno químico. Então, fenômeno ou transformação químico gera nova substância quando ocorrem reações. Agora, vamos voltar para a nossa questãozinha, para ver se a gente fecha isso daí. Ó, a fusão de uma substância pura sob pressão constante é uma transformação. Então, a fusão, eu sei que é o derretimento, por exemplo, do gelo, tá certo? A fusão do ferro em altas temperaturas transforma o ferro naquela pasta líquida, chega a sair vermelha de tanta temperatura, tá certo? De tanto irradiar, tá certo? Ondas eletromagnéticas ali naquela faixa de frequência. Então, fusão é só mudança de estado físico, mas para ocorrer a fusão é necessário o gelo absorver calor, por exemplo, do sol. Então, é uma transformação endotérmica, tá certo? Absorve calor, endo absorve, exo libera. Então, a fusão, como a fusão, por exemplo, a fusão da água é o derretimento do gelo,
no estado sólido para o estado líquido, ele tem que absorver calor, então é uma transformação endotérmica. Cuidado, não é uma reação química endotérmica, porque fusão é só mudança de estado físico, não gera uma nova substância. Então é uma transformação endotérmica, mas uma reação endotérmica não, tá certo? Vai para cá, para cá, para cá, você pega o gelo, coloca no sol, ele absorve calor, então, se ele absorver o calor, é uma transformação endotérmica, mas não uma reação química endotérmica. Uma reação química endotérmica foi o exemplo que eu acabei de dizer. Você coloca aquela massa, aqueles fermentos, aqueles produtos lá no fogo, ele absorve o calor do forno e se transforma num bolo. Então, ali ele absorveu o calor, então é uma reação química endotérmica, porque transformou-se em uma nova substância. Mas a fusão, o derretimento do gelo, é só uma transformação endotérmica, é só um fenômeno físico, não é um fenômeno químico, porque fusão é mudança de estado físico, foi só derretimento. A água sólida, que era o gelo, continuou sendo água só no estado líquido, ok? Então, volta lá para a questão. Então, a fusão de uma substância, ora, para fundir, tem que absorver calor, então endotérmica. A pressão constante, se é pressão constante, nós aprendemos o quê? Pressão constante, eu tenho que ela vai ser uma transformação isotérmica. Por que isotérmica? Lembre-se que durante a mudança do estado físico, eu tenho aqui gelo no estado sólido, para passar para o estado líquido, tá certo, sob pressão constante, é necessário, na mudança de estado físico, a temperatura permanece a mesma, tá? Deixa eu só apagar para lembrar aqui para vocês, importantíssimo isso, Durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece a mesma. Todo o gráfico que tem lá, temperatura, que vocês aprenderam em sala de aula, temperatura, tá certo? Que você tem o estado sólido para o estado líquido. Para passar do estado sólido para o estado líquido, aqui é a fusão, indo nesse sentido, tá certo? Durante a fusão, nesse sentido, passando do sólido para o líquido, durante a fusão a temperatura permanece constante. Toda mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Se a temperatura permanece constante, é uma transformação isotérmica. Iso é igual, térmica de temperatura. Isotérmica. Então, letra B. Durante a fusão da substância, ela absorve calor endotérmica e a sua temperatura na mudança de estado físico permanece constante, isotérmica, letra B. Certo, vestibular? Para cá, para cá, para cá. Vou desenhar rapidamente um gráfico aqui, para vocês não esquecerem. Acompanhe aí na telinha. Eu tenho o estado sólido. Para passar para o estado líquido, a temperatura fica constante, e o líquido, quando eu tenho uma substância pura, para passar para o estado gasoso, a temperatura fica constante. Então, aqui, se eu tenho temperatura, tá? Lembre-se disso, durante a mudança de sólido para líquido, ou o contrário, a água se transformando em gelo, tá? Eu tenho a temperatura constante. Então, temperatura constante, durante esse pedaço, eu tenho uma transformação isotérmica. A mesma coisa, a água líquida passando para o gasoso, eu tenho temperatura constante, então eu tenho uma transformação isotérmica, ok? Beleza? Vai para cá, para cá, para cá. É por isso que na nossa casa, quando a panela de pressão começa a ferver, você pode ir lá e baixar o fogo. Por que, professor Luiz Carlos, eu vou baixar o fogo? Não vai alterar o cozimento não do meu alimento? Não. Quando a panela começa a ferver, a água começa a apitar, você pode baixar o fogo, porque se ela já está apitando, ela já está querendo passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, você mantém ali o fogo, que aquele fogo vai só para o cozimento do alimento. Se você deixar ele alto, parte daquele fogo vai entrar para pegar água líquida e transformar mais ainda em gasoso. Então, você vai perder energia, vai gastar o gás, seu gás de cozinha, depois que a panela começa a ferver, você vai gastar não para cozer o alimento, mas você vai aproveitar para passar a água do líquido para o gasoso. Aquele fogo a mais só está transformando sua água líquida para o estado gasoso, tá certo? Que é
é exatamente ali aquela mudança de estado físico, tá certo? Que você vai ter aí o calor latente, tá? Então, quando você aumenta o fogo depois que a água começa a ferver, você só está gastando aquela energia de aumentar o fogo, nesse ponto, quando a água começa a ferver, você está gastando aquela energia para que a água passe, mude de estado físico e não para o alimento, tá? Então, você pode baixar o fogo, que não vai alterar o tempo de cozimento lá do alimento, beleza? Então, vestibulando, voltando, a fusão de uma substância pura sob pressão constante é uma transformação endotérmica, porque para fundir necessita absorver calor, e isotérmica, porque mudança de estado físico e a temperatura é constante. Olha que questão interessante.